Eu nunca tinha visto a minha própria mão. Não da forma como as outras pessoas veem. Para mim ela era só uma ideia, um formato que eu conhecia pelo tato, os ossos finos dos dedos, as juntas que estalavam quando eu as dobrava, a pele áspera nas pontas, mais macia na palma. Sabia que tinha cicatrizes, uma no polegar, de quando cortei com a faca de descascar mandioca aos 12 anos, outra no mindinho, de um prego enferrujado que enfiei sem querer na madeira. Mas nunca as asterisco vi asterisco. Não até aquele domingo. Era um dia quente em Goianinha, o tipo de calor que gruda a camisa nas costas antes mesmo das 9 da manhã. Eu tinha acabado de tomar café, pão de sal com manteiga e um copo de leite quente, como sempre, quando o irmão José chegou na porta. Ele não bateu, só chamou pelo nome, como a gente faz por aqui. Severino. O culto hoje é às 10, não esquece. Eu respondi que não ia esquecer, mas a verdade é que quase esqueci. Não por falta de vontade, mas porque a rotina é sempre a mesma. Acordar, rezar, trabalhar na roça, almoçar, descansar um pouco à sombra da gameleira e à noite, se sobrasse força, ler a Bíblia em braille que a irmã Maria me emprestou há anos. Minha mãe ainda estava viva naquela época. Ela quem me levava ao culto, segurando meu braço com firmeza, como se eu fosse quebrar se soubesse. Vamos, meu filho, hoje o irmão Paulo vai pregar sobre a cura. Eu sorria, mas não dizia nada. Já tinha ouvido isso antes. 30 anos cego desde que nasci. 30 anos de pessoas colocando as mãos na minha cabeça, rezando, chorando, prometendo que Deus ia abrir meus olhos. Eu acreditava? Acho que sim. Mas a fé depois de tanto tempo, vira uma coisa quieta, como um rio que corre devagar debaixo da terra. Você sabe que está lá, mas não faz barulho. Aquele domingo, porém, tinha algo diferente. Não sei explicar. Talvez fosse o cheiro de terra molhada depois da chuva da noite anterior, ou o jeito como os irmãos cantavam mais alto que o normal. O culto estava quase acabando quando o irmão Paulo pediu para que todos os que precisavam de um milagre ficassem de pé. Minha mãe apertou minha mão. Levanta, Severino. Eu me levantei, como sempre, mas dessa vez sentia um peso no peito, como se algo estivesse prestes a arrebentar. O irmão Paulo começou a orar. Não era uma oração bonita, daquelas que a gente decorou. Era áspera, como se ele estivesse brigando com Deus. Senhor, esse homem aqui nunca viu a luz do sol. Nunca viu o rosto da própria mãe. 30 anos nas trevas, e o Senhor não faz nada? Eu abaixei a cabeça. Não por vergonha, mas porque aquilo doía. Não era só sobre mim. Era sobre todas as vezes que eu tropecei em uma pedra, todas as vezes que alguém teve que me guiar como se eu fosse criança, todas as vezes que sonhei com cores e acordei no escuro. De repente, senti duas mãos quentes no meu rosto. Não eram ásperas como as do meu pai, nem macias como as da minha mãe. Eram mãos de homem, cheias de calos, mas com um tremor quase imperceptível. Em nome de Jesus Cristo, abre os olhos, o irmão Paulo gritou. E então, não foi como nos filmes. Não vi uma luz cegante, não ouvi coros de anjos. Foi mais estranho que isso. Primeiro, um formigamento atrás dos olhos, como se alguém estivesse esfregando eles por dentro. Depois, uma dor aguda como uma faca quente. Gritei. Não de alegria, mas de medo. Mãe, chorei, e ela segurou meu braço com força. Calma, meu filho, calma. Quando abri os olhos, asterisco de verdade asterisco, a primeira coisa que vi foi borrão. Cores sem forma, como tinta derramada na água. Verde e marrom, um amarelo sujo que depois descobri que era a parede da igreja, descascada pelo tempo. Eu pisquei, e tudo ficou pior. As cores se mexiam, se misturavam, como se o mundo estivesse bêbado. Não consigo enxergar direito, gaguejei. Alguém riu. Não era uma risada de zombaria, mas de alívio, como se tivesse prendido a respiração por muito tempo e finalmente pudesse soltar. O irmão Paulo segurou meu rosto de novo. Espere. Deus está ajustando a sua visão. E eu esperei. Segundos que pareciam horas. Até que devagar, os borrões começaram a ganhar contornos. Primeiro, a silhueta da minha mãe, baixa, cabelos brancos presos em um coque, vestindo aquele vestido florido que ela só usava aos domingos. Depois, o rosto do irmão José, com a barba por fazer e os olhos úmidos. E então, as mãos. Asterisco minhas asterisco mãos. A pele estava áspera, marcada por cicatrizes que eu não lembrava de ter ganhado. Dedos finos, unhas roídas até a carne viva, um hábito antigo, uma ansiedade que nunca tinha sumido de verdade. Toquei o próprio rosto e senti a barba rala, os ossos mais salientes do que antes. Asterisco quanto tempo se passou? Asterisco. Você está aqui, a voz da minha mãe quebrou, como se ela tivesse engolido um soluço. Pensamos que não terminou. Não precisava.
Eu sabia o que ela ia dizer. Asterisco, pensamos que você tinha morrido. Asterisco, ou pior, asterisco, que você nos tinha abandonado. Asterisco. O irmão José se aproximou, hesitou, depois colocou uma mão no meu ombro. O peso era real, sólido, mas eu ainda sentia como se estivesse flutuando, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. Onde eu estava? Perguntei, e a minha voz soou estranha, rouca, como se não a usasse há semanas. Houve um silêncio. O irmão Paulo cruzou os braços, olhando para os outros antes de responder. Você desapareceu. Há 3 meses. 3 meses. A informação bateu em mim como um soco no estômago. 3 meses sem memória, sem controle, sem nada. Tentei me levantar, mas as pernas tremiam. O irmão José me segurou pelo braço firme. Devagar. Você ainda está fraco. Fraco? Repeti, incrédulo. O que aconteceu comigo? Ninguém respondeu de imediato. Minha mãe virou o rosto, enxugando os olhos com a ponta do avental. O irmão Paulo suspirou como se estivesse medindo as palavras. Você foi encontrado hoje de manhã, perto do rio. Desmaiado, desidratado. As roupas rasgadas, os pés cheios de cortes. Ele fez uma pausa. E com isso aqui? Tirou algo do bolso da batina. Um objeto pequeno, metálico, que brilhou quando a luz da janela bateu nele. Uma chave. Não uma chave comum, era trabalhada com detalhes que pareciam símbolos, algo entre uma cruz e uma espiral. Você a segurava com tanta força que tivemos que abrir seus dedos, continuou. Não soltava de jeito nenhum. Peguei a chave. O metal estava quente, como se tivesse absorvido o calor da minha mão. E havia mais, uma sensação estranha, como um formigamento subindo pelo braço, uma memória que coçava na ponta da língua, mas não vinha. O que é isso? Perguntei, embora já soubesse, em algum canto escuro da mente, que a resposta não seria simples. O irmão Paulo trocou outro olhar com o irmão José. Dessa vez foi minha mãe quem falou, a voz baixa, quase um sussurro. Tem gente procurando você, filho. Gente que não é, como a gente. O ar na sala ficou pesado. Senti o suor escorrendo pelas costas, apesar do frio que ainda gelava meus ossos. Que gente? Homens de preto, respondeu o irmão José direto. Chegaram aqui ontem, perguntando por você. Mostraram uma foto. Disseram que você tinha asterisco coisas asterisco que não eram suas. Que coisas? Ele não respondeu. Não precisava. Todos ali sabiam. Todos menos eu. Fechei a mão em torno da chave. O formigamento se espalhou, agora latejando na têmpora, como se algo tentasse furar a névoa na minha cabeça. Eu preciso sair daqui, falei. Você não está em condições, protestou minha mãe, mas eu já estava me arrastando em direção à porta, apoiado na parede. Se tem gente me procurando, eles vão voltar. E não quero que seja aqui. O irmão Paulo não tentou me impedir. Só assentiu lento, e tirou um envelope amassado do bolso. Isso foi encontrado com você também. Talvez ajude. Dentro, um endereço rabiscado em um papel sujo de terra. Uma rua no centro da cidade, perto do Mercado Velho. E abaixo 2 palavras que fizeram meu estômago revirar. Asterisco, encontre Elias. Asterisco. Meus dedos tremeram ao segurar o papel asterisco Elias asterisco. O nome ecoou na minha cabeça como um tiro. Não era possível. Não depois de tudo. Não depois de tanto tempo. Você conhece esse nome? Perguntei, a voz rouca. Minha mãe cruzou os braços, os olhos fixos em mim como se tentasse decifrar algo que eu mesmo não sabia. Não, mas você claramente sim. O irmão Paulo se aproximou, baixando a voz. Você está pálido. Se for sair, pelo menos leve isso. Ele me entregou um casaco surrado com cheiro de mofo e incenso. Vesti sem discutir. O tecido pesado me deu uma falsa sensação de proteção, como se pudesse me esconder do que quer que estivesse por vir. A rua estava vazia quando saí, apenas o farol piscando no fim da quadra e o vento arrastando folhas secas. Cada passo doía, mas a dor era melhor que ficar parado. Melhor que esperar. O endereço ficava a uns 20 minutos a pé, se eu não desmaiasse pelo caminho. Segui pelas ruas estreitas, evitando as principais, onde as luzes dos bares ainda brilhavam apesar da hora. A cada esquina eu olhava para trás. Ninguém. Mas a sensação de ser observado não desaparecia. Cheguei ao Mercado Velho quando o céu começava a clarear. As barracas estavam fechadas, apenas alguns sacos de lixo espalhados e o cheiro de peixe podre. O endereço apontava para um prédio de 3 andares, com a fachada descascada e uma placa de asterisco, aluga-se asterisco pendurada por um arame. No térreo, uma porta de metal meio aberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Respirei fundo antes de entrar. O corredor fedia a umidade e mijo. No fundo, uma escada de concreto subia para o 2º andar.
Não tinha luz, então fui tateando a parede, os dedos sujos de poeira. No primeiro degrau, algo rangeu sob minha bota. Baixei os olhos, um isqueiro prateado com as iniciais *EM* gravadas. *Elias Martins. Meu estômago deu um nó. Eu conhecia aquele isqueiro. Ou melhor, conhecia *ele*. Você demorou, disse uma voz atrás de mim. Girei tão rápido que quase caí. No topo da escada, uma silhueta se destacava contra a fraca luz que vinha de uma janela quebrada. Alto, magro, com um cigarro aceso entre os dedos. Elias, sussurrei. Ele deu uma tragada, o brilho da brasa iluminando por um segundo o rosto marcado por cicatrizes que não estavam lá da última vez que o vi. Os olhos, porém, eram os mesmos, frios, calculistas. Você não parece feliz em me ver, *Rafael*. O modo como disse meu nome, arrastando as sílabas, me gelou. Não era um cumprimento. Era um aviso. O que você fez comigo? Perguntei, a mão apertando o isqueiro até doer. Elias riu, um som seco, sem alegria. Não fui eu. Mas você deveria agradecer. Se não fosse por mim, já estaria morto. Então por que sinto que ainda estou? Ele jogou o cigarro no chão e pisou, esmagando a ponta com a bota. Porque você sabe demais e não sabe nada ao mesmo tempo. E isso é perigoso. O que você quer? Elias desceu um degrau, depois outro, devagar, como um predador cercando a presa. A mesma coisa que você. Respostas. Só que eu sei onde procurá-las. Ele estendeu a mão. Não para me cumprimentar. Para mostrar o que segurava, uma foto amassada. Nela, 3 homens de terno em frente a um carro preto. Um deles era o homem do meu pesadelo. O que me arrastou para a van. Reconhece? Perguntou Elias. Assenti, a boca seca. Bom, porque eles reconhecem você também. E não vão parar até te achar. Por quê? Elias sorriu, mas não havia diversão naquele gesto. Porque você viu algo que não deveria. E porque, meu caro, você é a única pessoa viva que pode provar o que eles fizeram. Um barulho no andar de baixo nos fez congelar. Passos. Vários. Subindo a escada. Elias não se moveu. Só olhou para mim, sério. Você tem 2 escolhas. Vem comigo agora, ou fica aqui e descobre sozinho o que eles querem de você. Não precisei pensar 2 vezes. Corri atrás de Elias pela porta dos fundos, os pés descalços batendo no chão frio do corredor. Ele já estava na metade da escada de incêndio, o metal rangendo sob nosso peso. O ar da noite golpeou meu rosto, úmido e pesado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Para onde a gente vai? Perguntei, ofegante, enquanto pulava os últimos degraus. Longe daqui, foi tudo que ele respondeu, jogando-me um casaco surrado que cheirava a mofo e gasolina. Coloca isso. E baixa a cabeça. O carro estava estacionado 2 quadras abaixo, um sedã velho com a tinta descascando nas portas. Elias abriu o porta-malas antes de entrar no banco do motorista, e por um segundo, pensei que fosse me trancar lá dentro. Mas ele só jogou uma mochila preta nos meus braços. Tem dinheiro, documentos falsos e uma arma. Não usa a menos que seja necessário. Você tá brincando, né? Minha voz saiu mais aguda do que eu queria. Eu nunca tirei em nada na vida. Então é melhor aprender rápido. Ele ligou o carro com um solavanco, e o motor tossiu antes de pegar. Passei os dedos pelo coldre dentro da mochila, sentindo o peso do revólver como se fosse uma pedra no estômago. Não tinha ideia de como aquilo funcionava. Não tinha ideia de nada. Eles vão nos seguir, falei, olhando pelo retrovisor. As luzes dos prédios passavam em borrões amarelos. Já estão. Elias acelerou em um cruzamento vazio, os pneus cantando no asfalto. Mas a gente tem uma vantagem. Qual? Ele não respondeu. Em vez disso, esticou o braço para o banco de trás e me entregou um celular descarregado, com a tela rachada. Liga isso quando eu mandar. E não importa o que aconteça, não solta. O que é? Sua saída. Não entendi. Mas antes que pudesse perguntar, o carro deu uma guinada brusca para a esquerda, entrando em um beco tão estreito que os espelhos rasparam nas paredes. Elias desligou os faróis. Fica quieto, sussurrou. Ouvimos o ronco de outro motor se aproximando. Um farol varreu a entrada do beco, iluminando por um segundo os ratos que fuçavam o lixo. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Então, o carro passou reto. Elias exalou, mas não relaxou. Ele manobrou em marcha ré até a rua de trás, onde um ônibus escolar abandonado bloqueava a visão. Agora, disse, jogando o celular no meu colo. Liga. A tela pisca pedindo senha. Digitei os primeiros números que me vieram à cabeça, *123, 4 *, e para minha surpresa, desbloqueou.
Uma mensagem já estava aberta, endereçada a um número desconhecido. Asterisco, estou com ele. Preciso de extração. Agora. Asterisco. Antes que eu pudesse perguntar, o celular vibrou. Uma localização apareceu no mapa, um ponto vermelho piscando a 5 quadras dali. A gente vai a pé. Elias desligou o carro e abriu a porta. Deixa o celular ligado. E pelo amor de Deus, não olha para trás. Saímos correndo. O ar cheirava a chuva próxima, e as nuvens tapavam até as estrelas. Elias levava a mochila agora, os ombros tensos como se esperasse um tiro a qualquer momento. Eu só conseguia pensar no peso da arma nos meus bolsos, no suor escorrendo pelas costas. Quem é esse povo? Perguntei ofegante quando dobramos uma esquina. Gente que não gosta de testemunhas. E por que asterisco você asterisco tá me ajudando? Ele parou tão abruptamente que quase esbarrei nele. Seus olhos eram 2 pontos escuros na penumbra. Porque eu também vi coisas que não deveria. E porque, diferentemente de você, eu asterisco já sei asterisco o que eles fazem com quem fica para trás. Um estampido seco ecoou ao longe. Não era um carro. Não era um trovão. Elias me empurrou contra a parede, a mão tapando minha boca antes que eu pudesse gritar. Fica asterisco quieto asterisco, sua voz era um rosnado. Eles estão perto. O celular vibrou de novo. Dessa vez era uma foto. Um homem de terno, o mesmo do meu pesadelo, em pé ao lado de um corpo coberto por um lençol. A legenda dizia apenas, asterisco, última chance. Asterisco. Elias arrancou o aparelho da minha mão e o jogou no bueiro. Agora a gente corre. E não para por asterisco nada asterisco. A rua estava vazia, mas o ar cheirava a gasolina e algo mais metal, como se alguém tivesse esmagado uma lata de refrigerante contra o asfalto. Elias puxou meu braço com força demais, os dedos afundando na minha carne. Não reclamei. Por ali, ele apontou para um beco entre 2 prédios, a pintura descascando como caspa. É a única saída que não dá direto na avenida. Meus pulmões queimavam antes mesmo de começarmos a correr. O tênis escorregou em alguma coisa molhada, não queria saber o que. No fundo do beco, uma porta de metal, entreaberta, rangia com o vento. Elias não hesitou. Empurrou-a com o ombro e me jogou para dentro. O cheiro mudou, mofo, papel velho, algo doce e podre ao mesmo tempo. Estávamos num depósito, ou talvez num porão. Caixas empilhadas até o teto, cobertas por plástico transparente. Uma lâmpada piscava no canto, iluminando poeira que dançava como insetos. Esconde, Elias sussurrou, já se agachando atrás de uma estante de metal. E não faz barulho. Me encolhi entre 2 caixas, as costelas doendo a cada respiração. De fora, vozes. Não eram altas, mas carregavam aquele tom calmo de quem não tem pressa porque sabe que vai te encontrar. Asterisco. Rastro de sangue na calçada. Não pode ter ido longe. Asterisco. Asterisco, o outro também não. Asterisco. Engoli em seco. Elias me olhou, os olhos brilhando no escuro como os de um animal acuado. Ele fez um gesto com a cabeça. Asterisco, fique quieto asterisco. Não precisava dizer. Algo batia na porta de metal. Não era o vento.